existem manuais, entre aspas, a maior parte em inglês, sobre as regras sociais que não são escritas, que são subliminares. Alguém educa, quer dizer, que alguém fica explicitando que no banheiro masculino não é para ficar olhando para o lado? Teoricamente, isso é para aprender naturalmente. Mas, eventualmente, as pessoas do espectro autístico precisam que alguém diga formalmente. No banheiro masculino não olha para o lado. Tá? Assim como você tem livros e livros e livros de regra social. Quando você está contando uma coisa para alguém, por mais que te pareça super interessante, se o outro tiver com uma cara de saco cheio, olhando para o relógio, se espreguiçando, provavelmente não está agradando. Vamos ter que reconsiderar. Então, o fato de não ser natural não quer dizer nada. Se você aprender da mesma forma, quando a gente muda de cultura, a gente não se esforça para aprender o código? Não foi natural, porque a gente não foi educado naquele contexto, mas a gente aprende e usa. Então, por exemplo, aquele livro anterior é um livro ótimo, e esse aqui também é um livro muito bom, que tem várias dicas. E alguns exemplos, por exemplo, do que a gente precisa trabalhar com esses adolescentes, ou, enfim, depois de uma determinada idade. Tudo tem a sua idade. Né? Você tem que criar regras, você tem que olhar para quem está falando, né? Ou enquanto você fala alguma coisa. Não faz piada e não ri quando alguém está bravo ou com raiva. Essas aqui são algumas. Tá? Essa aqui é absolutamente fundamental. A diferença entre mentir e fazer uma mentirinha branca. O que é essa diferença? A gente ensina isso para uma criança de 4 anos da mesma maneira. Você vira para alguém e fala assim, meu filho, se você ganhar algum presente que você não gostar, você agradece, ai, que ótimo, adorei. Depois a gente troca. Isso é uma mentirinha branca, você ensinou. Né? Só que as pessoas do espectro autístico precisam de mentirinhas brancas por mais tempo e serem ensinadas mais vezes. Então, eu tenho, enfim, pacientes que eu conheço que estão na universidade, que está na primeira fila, bocejando, quase adormecendo, e o professor, desavisado de que existe uma dificuldade, vira e fala assim, que foi? Está achando a aula chata? E o garoto vai e fala assim, sabe que estou? Porque não usou uma mentirinha branca. Mas também não é simples, porque a gente educa as crianças dizendo o quê? Não pode mentir. E aí tem as exceções e o jogo de cintura que faz a vida bem complexa. Né? Outro exemplo de regra social. Qual é a diferença entre você ser dedo duro e você contar para um adulto se alguém estiver, por exemplo, fazendo um bullying ou te maltratando? Tem diferença. Você não quer que aquela criança seja aquela que fica assim, professor, fulano apagou 2 vezes, professor, fulano já bebeu água e já está indo a 2ª vez, porque isso aí socialmente é um desastre. Por outro lado, você precisa dizer que se alguém fizer alguma coisa, enfim, aí faça a lista do que você quer dizer, chamar de grave, ameaçadora, porque nada é intuitivo. Passo próximo. Isso aqui, tanto os pais quanto os terapeutas e professores têm que dizer. É muito melhor você ensinar a importância de tomar banho, de estar vestido adequadamente para a faixa etária, do que as outras crianças botarem de lado, detestarem a companhia porque cheira mal, porque é isso, porque é aquilo, ao invés de você falar. Porque dentro de casa ou dentro de ambientes carinhosos, a gente fala isso com carinho e as outras pessoas não vão falar. A gente faz isso também com qualquer criança. Tem que escovar o dente, a sua professora não é obrigada a aturar mau hálito. Né? Pelo menos eu falo na minha casa. E eu acho que a gente tem que ensinar também, porque não é intuitivo. E, às vezes, você vai ensinar isso para alguém de 15 anos, 20 anos, 25 anos. Né? Como reagir a provocações, como é que você ignora, como é que você fala, e aí, estou nem aí, ou essas respostas prontas, que também a maior parte desenvolve bem e outros não desenvolvem. Né? Como é que você inicia um assunto, como é que você muda de assunto? Muitas vezes as crianças do espectro autístico trocam do assunto sem nenhum aviso prévio. Está todo mundo falando de um assunto e eles entram com um assim, todo mundo falando do jogo do Flamengo e eles entram com a festa junina. Nada a ver. A gente, às vezes, faz a mesma coisa. Como é que a gente faz? E sabe o que esse assunto me lembrou, mas que não tem nada a ver? Você usa uma frase que faz a mudança de assunto não ficar tão ruim assim. Então, a gente tem que ensinar quais são as frases que dão acesso a direito à mudança brusca de assunto. Tá? Esse aqui é um aplicativo, por exemplo, para trabalhar contato ocular, que é do iPad ou do iTouch, da Apple,
que, falando na parte social, sem falar de uma coisa mais finalzinho do espectro, mais para o início, você consegue treinar contato ocular, porque é o seguinte, aparece um número sempre dentro da íris, e são fotos. E aí depois aparece um teclado com os números para a criança apertar qual foi o número que apareceu no olho. E vai trocando, e tem várias fotos de gente. Tá? Outra coisa que a gente usa para leitura social são as histórias sociais da Carol Gray. O que é isso? É você usar desenhos simples para explicar para a criança a diferença entre falar e pensar, entre falar para 2 ouvintes, né? Ela usa o símbolo de, por exemplo, falar e interromper, ela bota um balãozinho entrando dentro do outro balãozinho. É uma tentativa de você tornar visual todas as regras, entre aspas, da comunicação e usar o tema que for adequado para explicar aonde deu errado. Muitas vezes a criança nem sabe aonde deu errado. Poxa, eu estava tão animado de brincar com essa criança, por que ele foi embora? Alguém tem que ajudar a descobrir por que ele foi embora. A gente tem sites, e hoje em dia no iPad, um monte de coisas para treinar leitura de expressão facial. Normalmente, as crianças que já vão crescendo não têm dificuldade de feliz, triste, mas surpreso, decepcionado, com nojo, não é tão simples assim. Então, a leitura social, como é que você vai ensinar? A gente acabou falando um pouco. Você vai mediar, traduzir, sinalizar, explicar, exemplificar. Essa palavra é tudo, né? Antecipar. Pô, não precisa deixar a pessoa cometer a maior gafe do século. Se puder intervir 1 minuto antes, discretamente, faça, porque vale muito a pena. É muito mais fácil você prevenir, literalmente, do que limpar o feito. Isso serve para a leitura social, assim como para birras também, né? Ensinar a leitura social e emprestar voz. Às vezes, são crianças não verbais que você ainda tem que fazer ajuda, onde você empresta a sua voz para fazer o que você está precisando. Vamos trocar para o segundo aspecto. Dificuldade para o processamento sensorial, né? A literatura tem muito menos coisa do que deveria, para o tamanho do problema sensorial, vamos dizer assim, né? Mas a gente já tem algumas coisas, né? E algumas evidências que a gente vê da literatura são as seguintes. Primeiro, os estímulos auditivos, táteis e visuais são processados de forma diferente em portadores de autismo. Tem trabalhos de diferentes metodologias, de eletroencefalograma, de potencial evocado, são metodologias absolutamente complexas de descrever, mas, acredite, tem bastante evidência de que existe uma dificuldade na forma de processar esses estímulos. É diferente. Nem sempre para pior, porque tem alguns testes, por exemplo, que usam detalhes visuais, que é aquela característica de pegar o detalhe em detrimento do todo, que eles podem ser melhor do que os outros. Eu já vi crianças, vocês devem ter visto também, que montam um quebra-cabeça invertido. Não precisa da figura, basta a forma. Você vira do avesso, fica tudo branco, e eles montam um quebra-cabeça e nem começam pela borda, que é o que todos os outros nós faremos, né? Existe uma dificuldade também para processar estímulos sensoriais de diferentes modalidades. Então, a Donna Williams, que é uma outra autista, assim como a Temple Grandin tem uma que chama Donna Williams, ela diz que quando ela está dirigindo um carro e ela precisa ler as placas, se ela ligar o rádio, não dá para ler as placas. Eu sei que várias pessoas aqui vão se identificar, porque, na verdade, processar informação de diferentes modalidades é difícil, requer muita atenção, requer uma opção de coisas. Mas, para as pessoas do espectro autístico, isso é mais difícil. Às vezes, se você quer dar um comando verbal, interrompe a estimulação visual. Quando a criança estiver lá com a rodinha assim, provavelmente você não vai conseguir que ela processe o estímulo auditivo. Então, você interrompe por 1 minuto, pega o contato ocular para conseguir passar a ideia que você quer verbalmente, senão não vai dar um bom resultado. E a gente tem um trabalho, isso é um exemplo só do que pode estar acontecendo em termos sensoriais. Certamente vão existir muitas outras explicações neurobiológicas para isso. Tá? Mas uma que a gente tem, uma possibilidade, que já foi feita em estudo de cérebros, comparando o cérebro de pessoas típicas, que faleceram por algum motivo não neurológico, e cérebros de pessoas com autismos que faleceram por qualquer outra coisa que não afetou o cérebro, e eles compararam a maneira como uma determinada área do cérebro que processa os estímulos está organizada. Então, você imagina que no cérebro normal você tem 5 colunas, que o estímulo sensorial entra aqui, o tálamo é como se fosse a central telefônica, recebe os estímulos e distribui. Tá?
E nas pessoas, passa próximo, por favor, nas pessoas, nos cérebros dos autistas, tinham muito mais colunas e as colunas de menor qualidade. E que se supõe que o estímulo sensorial, quando for ser distribuído, não vai ser tão bem distribuído, vai ter dificuldade de processar estímulos sensoriais, porque é como se tivesse desorganizado. E existe uma tentativa de fazer uma inferência, de pensar, será que o desconforto sensorial é porque esse estímulo não fica bem distribuído pelas áreas que deveriam recepcionar esses estímulos? Essa é uma possibilidade. Tá? Certamente vão existir várias outras, mas o trabalho do Casanova é uma que tem a ver com isso. De qualquer modo, a gente sabe que a hipersensibilidade sensorial está presente entre 70% e 96% das pessoas portadoras de autismo. Não é específica do autismo, a gente vê também em déficit de atenção para atividade e também na população geral, tem gente que tem. Mas dentro do espectro autístico é comum a hipersensibilidade auditiva, né, uma sensibilidade imensa para cortar cabelo, para mexer em couro cabeludo, para etiqueta, né, deixa uma criança transtornada, algumas aversões alimentares, que pode ter a ver com a textura, pode ter a ver com o cheiro. Né, tem crianças que quase vomitam só de sentir o cheiro da pasta de dente. Né. Essa tendência, por exemplo, muitas vezes de rodar no próprio eixo, procurando uma estimulação vestibular, que é uma outra possibilidade. Então, a neurobiologia das questões sensoriais não está esclarecida, está longe disso, mas, com certeza, é um ponto importante e, como a Carolina falou, vai começar a entrar dentro dos códigos oficiais, dos critérios oficiais para diagnóstico, porque ela tem muita importância. Né? E, muitas vezes, gera birras muito importantes, porque a criança já tem uma dificuldade de comunicação, tem a dificuldade para todo tipo de leitura, e, muitas vezes, um local que era para ser tudo de bom se torna tudo de ruim. E, enfim, aí são múltiplas circunstâncias que tem que se pegar todos os detalhes ambientais para entender o que está acontecendo. Uma coisa interessante é o seguinte, apesar de todas as terapias de integração sensorial que a gente, hoje em dia, se propõe a fazer, e no mundo também, a gente tem muito pouca literatura validando essas terapias, o que não quer dizer que elas não funcionem. Eu estou dizendo que a literatura baseada em evidência tem 18 artigos, e desses 18 artigos, na verdade, 18 artigos é o que você consegue no banco de dados. 3 artigos são mais importantes, onde um artigo da Geraldine Dawson, que é aquele que a Carolina falou, de 2000, não viu diferença com o uso da integração sensorial. Né? Esse artigo compara tentar manejar comportamento difícil usando o ABA ou integração sensorial, que não é excludente, obviamente, mas, nesse caso, a metodologia excluía, e viram que você melhorava mais o comportamento com o ABA. E aqui também não tinha uma melhora tão importante. Então, assim, o que eu quis dizer trazendo esse slide? Porque eu fiquei preocupada de falar agora de integração sensorial, que eu vou falar, mas eu quero que fique claro que, seja por uma questão metodológica ou por falta de pesquisas, ainda não é uma coisa com grandes evidências científicas. Tá? Mas, enfim, eu acho que várias pessoas, e pais, e todo mundo, o bom senso leva a crer que faz sentido, e para mim, inclusive. E aí, o que a gente pode imaginar em termos de remediação para a questão sensorial? A gente pode imaginar que a gente vai ter que ir vencendo isso gradativamente. Se é uma criança que tem pavor de balão, eu não preciso levar num lugar lotado de balão cheio. Eu posso fazer balões pequenininhos, que têm menos chance de estourar. Né? Se é uma criança que tem pavor de fogos, eu posso tentar usar um fone que filtre ruído de fora para poder que ela seja exposta ao espetáculo que é bonito, tirando o componente que é aversivo, que é o auditivo. Né? A questão alimentar, você não pode desistir de oferecer. Né? Porque, se você desistir de oferecer, você vai ficar com a mesma dieta a vida toda. Tem crianças que comem arroz branco há 1 ano. Mas você, por outro lado, também não é para fazer a força. É persistência, é procurando alimentos da mesma consistência, ou da mesma coloração, ou com menos cheiro, e persistência. Não desiste de oferecer. Né? Cortar o cabelo. Tenta fazer com a mesma pessoa, no mesmo lugar, levar uma coisa que possa distrair a criança para que ela consiga dar conta daquele ambiente.